o nosso palestrante enviou a gravação, ela também fica lá disponível para vocês por um tempo maior e vocês podem acessar. Então, nós estamos gravando as palestras, com a permissão, obviamente, dos palestrantes, e ela ficará disponível para vocês. Aí, como eu falei, né, aqui a gente acessou pela área de transmissão e foi direcionado para o Google Meet, porque está acontecendo ao vivo. Porém, após o final da palestra, a gente baixa esse vídeo e disponibiliza lá para vocês também, pelo Google, assim como são as palestras, de uma forma não listada. Então, realmente, só quem tem o link aí consegue acessar. Obrigada. Mais alguma pergunta? Bom, eu acho que podemos, então, iniciar, de fato, aí a nossa fala, minha e do professor Maxwell, sobre pesquisas, estratégias e recursos educacionais, tendências no Brasil. Então, convido o Maxwell a voltar aqui para a nossa fala. Ô, Lisa, você preparou alguma apresentação? Não, vamos fazendo mais uma conversa dessa, Sim, como se fosse sim. uma mesa, né? Inclusive, a gente convida o pessoal que está aqui para conversar com a gente também sobre experiências, sobre práticas, né? A minha fala é no sentido da diferença de alguns termos, né? Então, uma coisa que eu não sei, não cheguei a falar, né? Quem vai participar dos jogos, eu vou me apresentar de novo, né? Da próxima atividade, mas eu vou, para quem só vai participar dessa, não vai estar lá nos jogos, me apresentar aqui também. Eu sou biólogo, professor de ciências e de biologia, e fiz meu mestrado e o meu doutorado em um programa de ensino, né? E aí, nesse percurso, a gente percebe, né, na biologia, acho que dois, eu e você, né, Elisa, de 60 que nós estudamos juntos, daquela turma, só 2 foram para essa área da pesquisa e ensino. Então, quando a gente volta, se reúne, conversa com as pessoas, a gente vê que existem algumas dúvidas, alguns mal-entendidos muito comuns e muito recorrentes quanto a essa questão da pós-graduação, né, do mestrado, do doutorado na área de ensino, na área de educação. A primeira delas é a questão de que ensino e educação são áreas distintas do conhecimento quando a gente olha para as classificações das áreas de pesquisa, né, das grandes áreas de conhecimento. A pós-graduação em educação, ela está dentro ali das ciências humanas, que é uma grande área de classificação lá da CAPES. Então, os programas que são voltados à educação, e aí ali dentro existem vários subtópicos, né, subprogramas dentro dessa grande área, dentro da área, né, de educação, existem outros como ensino-aprendizagem, filosofia da educação, educação inclusiva, por exemplo, dentre outros, né, estou citando só alguns exemplos que vêm à minha mente agora. Então, todos esses programas que estão na área educação pertencem à grande área ciências humanas. Agora, o programa de ensino, ele está dentro de uma grande área, que é a área multidisciplinar, que não é a área das ciências humanas. E ele tem uma característica que é o compromisso, uma natureza, na verdade, né, que é a sua natureza translacional. Como assim? Possibilitar o diálogo entre o universo pesquisa, o universo, né, acadêmico, e a sua finalidade, o local, né, de aplicação da pesquisa, que são as comunidades escolares. Então, o ensino, ele é um pouco menos, claro que nenhuma pesquisa em nenhuma área abre mão do embasamento teórico, mas o ensino, ele tem um compromisso acentuado com a aplicação dos seus resultados. Como que esse resultado vai chegar na comunidade escolar, como que esse resultado vai chegar nas escolas, né? Então, tem a ver com inovação em processos de ensino-aprendizagem, com formação de professores inicial e continuada, um compromisso com a produção do conhecimento para o ensino de determinada especialidade, né? Então, no nosso caso,
o ensino de ciências e matemática é a nossa sub-área dentro da classificação. Então, quando a gente desenvolve os nossos trabalhos, ele tem que cumprir com esse compromisso, que é o quê? Resolver algum problema real, diagnosticar dentro de comunidades escolares, para que a gente possa, aqui no meio da pesquisa, né, por meio da pesquisa, trazer soluções para este problema. Alguém aí é de um programa de ensino ou de educação, ou foi, né, de um programa de ensino ou educação, ou é docente em algum programa de ensino, orientador em programa de ensino ou educação, que queira compartilhar essa percepção das diferenças entre os dois? Fiquem à vontade aí para participar, pessoal. Não? O que a gente percebe é que a área, né, da educação, muitas vezes ela está mais aplicada às questões teóricas, né, e filosóficas, e às bases epistemológicas, inclusive de deixar isso bem mais explicitado, e às vezes isso é o próprio campo da pesquisa, né, o próprio objetivo central da pesquisa, do que a área de ensino. Então, existe um pouco dessa diferença, né, e que muitas pessoas não entendem que essa diferença, ela é existente. Inclusive, é interessante a gente chamar a atenção para isso, porque, claro que existem pessoas já em exercícios, né, concursados aí, por exemplo, docente de educação básica, que eles já possuem o seu cargo efetivo e buscam, às vezes, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, para duas coisas, ou para se especializar na sua prática, melhorar, adequar, né, afinar a sua prática, se manter atualizado, e também, né, vamos dizer assim, para que haja uma progressão de carreira. Então, o título de mestrado, doutorado, pode resultar aí num retribuição por titulação dentro do salário, uma progressão dentro do plano de carreira da instituição em que ele já está efetivado. Só que muitas pessoas não se atentam, né, para essa diferença entre as grandes áreas educação e ensino. Recentemente, né, eu participei de um processo aí seletivo, né, um concurso para docente em uma universidade pública, e aí ali estava bem explicitado o cargo, o pré-requisito era ser doutor em ensino de ciências. Então, por exemplo, quem fosse, né, doutor em educação não atingia aquele pré-requisito. Da mesma maneira, muitas vezes abrem concursos para docente que seja licenciado em qualquer área. Quem acompanha os editais deve ter lido muito isso, né? Então, ter licenciatura em qualquer área e doutorado em educação. E, nesse caso, quem participou de um programa de ensino não cumpre o pré-requisito. Mesmo que esteja licenciatura em ciências biológicas ou licenciatura em qualquer área e doutorado em educação ou áreas afins, muita gente pensa assim, ensino, meu programa era de ensino, vai entrar em áreas afins. Não sei se é o caso de alguém que está aqui, mas não entra. Por quê? Áreas afins, quando o edital diz isso, áreas afins conforme aquela classificação da CAPES das grandes áreas de conhecimento da pós-graduação. Nesse caso, educação, as áreas afins são as áreas que estão lá nas ciências humanas, na área de educação. No caso de ensino, a gente está lá em multidisciplinar na área ensino. Então, são áreas diferentes. Não acaba tendo aí uma garantia, né, de que você vai poder assumir esse cargo que você não cumpre com o requisito do edital. Então, essas características, né, a gente tem que ter isso em mente. Eu vejo que os próprios programas pecam às vezes, né, se tiver algum docente aqui de programa de pós que discorda disso, ou que tenha tido aí já alguma experiência diferente dessa, né, mas os próprios programas, eles não evidenciam isso, eles não esclarecem isso para os seus alunos, né? Então, você, muitas vezes, pode entrar num programa achando que você vai sair com determinada titulação, e essa titulação é diferente do que você espera e pode ser diferente das suas pretensões, né? Então, eu acho essa discussão muito importante,
né, porque é uma confusão que eu vejo que muitas pessoas, inclusive estudantes desses programas de pós, elas confundem isso, elas não sabem essa diferença, e como um dos objetivos do Congresso, né, do Compere, é justamente esclarecer e discutir as tendências, né, e as pesquisas na área de ensino, na área de educação, eu acho que é muito atual e muito pertinente esse tema, né? Então, a área de ensino é a área 46 da CAPES, e a área de educação é outra área dentro da CAPES. E Eles querem falar alguma coisa eu nesse acho que é importante também porque às vezes é tido muito como quase sinônimos, né? Ensino e educação, ou colocados ali de uma forma, inclusive em trabalhos, em pesquisas, sem esse tipo de aprofundamento do que realmente significa, né? E realmente é extremamente importante, como você disse, às vezes o próprio professor que está ali na rede, né, buscando algum tipo de especialização, saber e ter essa diferença muito clara, é importante também para ele saber, de fato, para onde ele vai, né? Que área que é mais importante para ele. Então, por exemplo, a gente sabe que quem é professor aí, né, tanto da rede pública quanto da rede particular, a gente tem uma carga de trabalho pesada, né, exige uma dedicação, e às vezes a gente, por exemplo, para uma área que a gente vai conseguir aplicar mais de uma certa forma prática mesmo, ali no nosso dia a dia, e já talvez mesclar ali, né, as nossas pesquisas com o nosso dia a dia, é muito mais importante, é muito mais acaba sendo muito mais prazeroso também do que a gente ficar muito mais apenas no campo teórico, né? Como o Max falou, o campo teórico é importante indiscutivelmente em qualquer tipo de pesquisa, né? Toda pesquisa que a gente vai fazer requer um embasamento teórico para a gente ver tanto as tendências do que a gente pode desenvolver, né? Tanto com o que já foi feito. Então, acho que é extremamente importante para a gente saber, de fato, que caminho seguir, para onde é melhor a gente ir caminhando. Sim, eu acho que isso é uma coisa bacana de conversar, porque conforme a gente vai recebendo as inscrições, é interessante a gente sempre vai olhando, tentando entender de onde que está vindo esse público que vem dialogar aqui dentro do Congresso, né? Que é um congresso bem voltado para a área de educação e a área de ensino. Então, a gente, assim, já meio que imagina que muitos sejam professores ou sejam licenciandos ou licenciados que em breve estarão exercendo o cargo, né, a docência. Uhum. Então, uma coisa importante que a Elisa comentou é essa questão de dialogar o exercício profissional com as pesquisas em ensino e pesquisas em educação, né? Então, por exemplo, eu estou atualmente na educação básica e muitas vezes os professores lá dizem assim, eu não consigo, não tenho tempo agora de fazer uma pós-graduação estrito sensu, né, um mestrado acadêmico. Por quê? Eles veem como empecilho a própria prática. No entanto, se você fizer um projeto em que você tem aí como compromisso, né, partir da sua realidade, de algum problema que você, na sua prática, percebeu. Então, por exemplo, eu sou professora de ensino fundamental 1, né, de anos iniciais, e eu percebi que depois da pandemia, os alunos estão com muita dificuldade na escrita ou com uma falta de interesse na escrita, em detrimento, por exemplo, de digitar em celulares, digitar em telas, né? Então, é uma mudança de comportamento dos alunos dos anos iniciais que pegaram aí 2 anos seguidos, né, de pandemia e de ensino remoto. Então, eu quero investigar como, né, eu posso entender os impactos disso na aprendizagem dos meus alunos. E aí, você pode usar acervos, né, e registros da própria escola. Então, em ir à direção, ir à gestão, ou as próprias colegas que há 2 anos lecionavam no mesmo ano série que você leciona hoje. Então, eu sou professora de 2º ano. Eu troco experiências com outras professoras de 2º ano de pré-pandemia. Pego registros de atividades, de avaliações que estão arquivadas pré-pandemia. E vou comparando, né, e tentando meio que, naquela hierarquia, classificar em que nível de letramento, de alfabetização, de escrita o meu aluno está, e em que nível os alunos estavam em um mesmo bimestre pré-pandemia. Percebe como você integra
a sua prática e a prática da própria escola na sua pesquisa, né? Então, você parte de um problema que você está vivenciando, resolve na pesquisa e já devolve uma solução ou algum feedback para a própria comunidade escolar. Isso te ajuda a poder conciliar o ensino e a pesquisa, né, as práticas de ensino e as pesquisas em ensino e educação, com a sua própria prática docente. E querendo ou não, a gente, quem está ali, né, diariamente dentro da sala de aula, dentro da escola, seja o cargo que for, tanto ali direção, coordenação, quanto de fato ali como professor, a gente vivencia muito as dificuldades. Então, a gente tem, de fato, um olhar integrado e uma perspectiva diferente de quem não está ali vivendo aquela realidade, né? Então, a gente tem, às vezes, ali, né, dentro da sala dos professores, sempre surgem aquelas conversas das coisas que vêm de cima, né? Que a gente fala, alguém vem, não, tem que implantar essa metodologia, tem que implantar isso, e a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, algumas delas não funcionam pela realidade diferente ali do nosso ambiente, da nossa escola, até às vezes do município que está, do bairro, enfim. Então, é importante a gente ter essa perspectiva e a noção de que a gente pode, de fato, desenvolver algo e produzir conhecimento a partir daquelas dificuldades ou daquela realidade que a gente está tendo ali. Então, a gente pode, sim, integrar o conhecimento, a pesquisa, o desenvolvimento de uma pesquisa para estabelecer ali ou até mesmo testar, né, novas metodologias, uma nova prática de ensino ali que vai funcionar mediante ali a nossa realidade. Então, às vezes a gente tem a ideia, né, de uma pesquisa, eu vou ter que fazer um trabalho em não sei quantas escolas, e às vezes não, dependendo do seu do estabelecimento ali do seu referencial, né, da sua pesquisa mesmo, do seu, me fugiu a palavra agora. Objetivo, né? Do seu objetivo, e da sua metodologia também, é possível você desenvolver claramente ali dentro da escola que você já está inserido, que você vai todo dia, que você já percepciona todos aqueles acontecimentos, né? E uma coisa... pode terminar. Não, e a gente tem visto aí uma mudança muito grande, falando, né, um pouquinho das perspectivas, a gente teve uma mudança drástica, principalmente quem já está mais tempo aí na rede consegue perceber ainda mais, uma diferença dos alunos também por conta da pandemia, né? Então, a gente teve aí muitos, principalmente quem trabalha com os menores, a gente teve um aluno saindo ali de um pré, né, de um maternal ali, e indo já, voltando para a escola numa série mais avançada. A gente percepciona diversas dificuldades de relacionamento, de atenção também, né, dispersão ali, porque viveram numa realidade diferente, num momento de desenvolvimento extremamente importante, que é essa fase inicial ali do desenvolvimento e da escola. Né? Então, todas essas questões, a gente vai ter que lidar com elas a partir de agora, né, e é algo muito novo, que a gente está experienciando muito recentemente, e que é importante a gente fazer e desenvolver trabalhos para buscar sanar todas essas questões. Marcílio levantou a mão. Pode falar. Eu vou abrir o vídeo. Sim, fique à vontade. Tudo bem? Tudo bem, muito prazer. Prazer estar aqui. Me perdoe que eu navego entre educação e polícia. Trabalho na Polícia Militar Ambiental aqui. Muito legal. Aqui em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, né? Eu fiz mestrado e doutorado em Educação Matemática pela Unesp de Rio Claro. Eu ouvi muito bem o comentário de vocês, eu achei ótima essa discussão, né? Para aqueles que não conhecem a universidade, né? Eu não preparei nada, então vai tudo no embalo, né? Essa oportunidade que vocês dão, elas geram um crescimento e uma outra perspectiva daqueles que estão assistindo.
né? Tocando especificamente no ponto aí a questão da universidade, do que é produzido dentro da universidade, eu vou falar dentro da área da educação matemática, que é a que eu estou mais familiarizado, né? Eu percebo que há uma tendência muito grande e um esforço muito grande da academia em trazer para a ponta da linha, que é a escola, novas abordagens dentro da área da educação, em especial da educação matemática, né? E uma grande preocupação no que tange a formação humana do indivíduo. Porque quando você pensa em ensino de matemática, você está formando aquelas pessoas, aquelas crianças, sejam elas do ensino fundamental, do médio, e até da graduação. Você está construindo esses indivíduos e os preparando-os para viver em sociedade, né? Então, há grandes linhas, por exemplo, nós temos a linha da matemática crítica, né? Liderada aí por um grande pesquisador chamado Oleh Shobismose, e voltada para esse aspecto de crítica da formação do jovem em educação matemática, né? Nós temos aí outras áreas. Eu trabalho muito com a etnomatemática, com a transdisciplinaridade, né? E no meu caso aí eu fiz um projeto voltado para a questão da violência, agressividade dentro das instituições escolares e o que a educação matemática pode fazer no que tange a formação de indivíduos, né, que vislumbrem uma cultura da paz. O que a educação matemática pode fazer? Então, eu posso dizer que a universidade ela tem se aproximado muito da ponta da linha. Aquilo que a gente pode chamar de gaiolas epistemológicas, que são aqueles conhecimentos enjaulados que neles mesmos, né, dentro das universidades, já está mudando. E isso é muito importante, porque, finalmente, tudo aquilo que se produz na academia, né, tem como objetivo maior a mudança na educação, né, trazer benefícios para a formação humana. Então, alguns comentários que eu queria fazer, e eu gostei muito das falas de vocês, né, do Maxwell, né? Uhum, é diferente, isso. Maxwell? Muito bonito. Você é Érica, né? Elisa. Elisa. Isso. Então, é uma honra estar aqui, muito bom. É uma conversa informal e muito interessante, né? Tudo assim, né? Que vai surgindo e a gente vai discutindo a respeito, né? E agora eu vou deixar com vocês aí, e qualquer coisa me chame, e é um prazer, mais uma vez, estar aqui com todos vocês, né? Estamos crescendo juntos. Nós agradecemos muito a participação, e eu acho que é isso, né? Que os congressos, de uma forma geral, são um momento de troca, né? Então, eu acho que é muito importante mesmo vocês trazerem as vivências de vocês, as realidades aí, para a gente poder ter esse diálogo mais enriquecido, né, com essas diferentes vivências. E, inclusive, esse é um objetivo nosso, né, Elisa? Do Sim. diálogo mesmo. Né? As mesas de abertura, a gente tem por compromisso sempre essa questão menos engessada. Até dessa vez a gente chamou de conferência, né, Elisa? Porque porque o pessoal vinha nessas mesas de abertura e não se sentavam à mesa com a gente. Ficava aquela coisa monótona, engessada, que não é o nosso interesse aqui, né? A nossa ideia é que as pessoas façam aí um networking, conheçam outros educadores, levem daqui alguma prática para usar dentro da própria escola, né? Nesse caso em específico dessa nossa conferência de abertura, nossa ideia é fomentar a resolução de incompreensões relacionadas a essas grandes áreas da pós, e que docentes que ainda não estejam na pós e que estejam interessados aproveitem esse momento para trocar experiência, né? Porque eu passei já por todo esse percurso, a Elisa também, a gente sabe como é difícil, às vezes, conciliar a docência com a pós-graduação, a gente sabe como é, às vezes, difícil entender o processo de ingresso, né? Então, como que um professor vai conseguir conciliar com a sua aula, com a elaboração de um projeto, com
a participação nas disciplinas, a questão da proficiência em línguas. Então, a gente sabe que existe todo uma dificuldade que o professor enxerga, mas que, na verdade, existe uma série de potenciais que é você dialogar a sua prática com a sua pesquisa, né? Claro que a gente também sabe da dificuldade que é o orientador, às vezes, entender essa integração como necessária, né? Mas acho que esse é um ponto fundamental para viabilizar a participação de professores nesse nível de formação continuada. E dentro disso, tanto eu quanto a Elisa, a gente vivenciou uma metodologia interessante, que é a investigação-ação, que é justamente você não levar pronto para as escolas seus objetivos ou seus recursos, suas estratégias para apenas aplicar dentro da escola, né? Pelo contrário, você, de alguma maneira, auscultar, entender, levantar demandas dentro da universidade com o seu orientador, com o seu grupo de pesquisa, pensar em possíveis intervenções que dirimam ou que resolvam essa demanda, esse problema, voltar para a escola, usar esses recursos e depois validar isso, avaliar isso de alguma maneira. E aí entra a questão das publicações, que eu coloquei aqui como uma pauta da minha fala também, né? Muitas pessoas participam dos congressos, né, que a gente tem elaborado, visando a publicação, né? A gente sabe disso, porque uma das nossas modalidades de publicação é o capítulo de livro, que dentro aí de seleções, tanto de mestrado e doutorado, quanto de concursos públicos, tem um peso interessante na análise do currículo, né? A gente sabe disso, até por isso que a gente volta a falar, né? A gente é tão rígido na avaliação, porque ninguém quer fazer parte de uma coletânea com qualquer trabalho que você simplesmente pague para publicar, né? A gente não tem esse perfil, o nosso perfil é justamente de fazer uma produção de conhecimento, de troca de experiências, de compartilhamento de resultados interessante, valioso, né? E a ideia é que vocês entendam que essa questão da publicação, ela tem um peso também na escolha do programa de pós. Então, quando a gente olha para as grandes áreas, ensino e educação, né, a publicação em artigos tem que ter esse cuidado. Por quê? Como é a avaliação em áreas diferentes, às vezes você vai publicar em uma revista, você vê lá assim, Qualis A2 Educação, ou Qualis B1 Educação, mas o seu programa é de ensino. Você vai sair com o título de ensino. Na hora de você prestar um concurso, o seu edital vai cobrar nesta área. E aí você publicou em educação. Se não tiver também avaliado dentro de ensino, não vai contabilizar. Se não tiver também avaliado, bem avaliado dentro de ensino, você não vai pontuar bem. Então, você tem que entender que, se o seu programa é na grande área de ensino, você tem que publicar em revistas que estejam classificadas no Qualis Ensino, e se for em educação, aí sim você publica em revistas avaliadas na educação, né? Então, tomar esse cuidado e sempre também destacando as características, né, da publicação na nossa área, muitas vezes em português, né, Elisa? A gente recebe muitas perguntas nesse sentido, né? Mas na área de vocês publicam em português, né? A linguagem acadêmica internacional é em inglês, né? Até uma vez eu me envolvi nas redes sociais, numa discussão com o professor Gilson Volpato sobre isso, porque o Volpato, para quem não sabe, ele é um dos autores referências na área de escrita acadêmica, né, da escrita científica, da redação científica, e ele defende que todas as áreas têm que publicar apenas em inglês. E eu não acho, né? Eu acho que, como a gente lida com, muitas vezes, inovações em práticas e recursos educacionais que são importantes e necessárias para escolas, e vamos ser realistas, quantos professores dentro de escola em exercício buscam artigos em inglês em bases internacionais? Quase nenhum. Então, eu acho que quando um resultado voltado a inovações em práticas e estratégias de ensino, esses resultados têm sim que ser publicados em português, né, divulgados em português. Então, em revistas, periódicos em português, em capítulos de livro com mais detalhamento de um manual mesmo, passo a passo de como o professor reutilizar isso. Então o ensino nunca vai publicar em inglês? Sim, vai publicar quando tiver uma relevância
para os pares da pesquisa. Então, eu fiz ali uma análise estatística de aprendizagens, eu fiz ali uma análise documental que não tem a ver com a aplicação prática do recurso da estratégia. Isso é muito legal para eu divulgar para o meu par da pesquisa. Aí sim, uma pesquisa internacional em inglês. Mas quando eu quero apenas divulgar uma inovação em produto educacional, em estratégia educacional, para que o professor utilize, aí nesse caso eu defendo a publicação em português. Até porque um dos pilares, né, da pesquisa dentro das universidades é uma posterior popularização desse conhecimento, né? Então, a gente trabalha a pesquisa ali dentro da universidade, mas buscando levar isso para a população e que isso seja apreciado e utilizado por essa população, né? E eu acho que dentro do ensino e da educação, a gente tem esse compromisso ainda maior, né? Porque todos aí buscam, né, uma educação melhor, uma metodologia de ensino melhor. Então, quando a gente consegue visualizar isso, testar, embasar tudo isso em um referencial, aplicar isso, né, dentro ali de uma sala de aula e ver que, de fato, isso funcionou e que isso melhora ali o aprendizado para o meu aluno, é muito importante que isso seja passado e seja acessível para as outras pessoas. Né? Então, de fato, ter essas publicações em português e também, né, em revistas, periódicos ou capítulos de livro que sejam acessíveis para todos esses públicos é muito melhor. Porque, convenhamos, a gente ali no dia a dia de escola, às vezes vai buscar uma metodologia diferente, algo assim, a gente vai buscar, como o Max falou, né, em português, algo que seja mais acessível, que a gente consiga ter uma leitura que, de fato, dialogue ali com o que a gente vem trabalhando, com o que a gente desenvolve. Então, essas perspectivas são extremamente importantes e essa acessibilidade também. Então, pode ser não, né? É importante também a gente ter algumas publicações em outras línguas para que isso seja apreciado e utilizado por outros locais também, mas eu acho que a educação, né, o ensino propriamente dito, ele é muito específico, né? Ele tem muitas particularidades. Então, uma coisa que a gente desenvolve aqui pode não ter um resultado tão propício em um outro local por uma realidade totalmente diferente. Então, é importante também a gente saber e conseguir transpor essas realidades e adaptar também esse conhecimento para cada uma das localidades, né, do local onde a gente está, sempre trabalhando com a realidade local. Acho que o ensino enfim, o ensino-aprendizagem, ele tem esse cunho também, da gente conseguir utilizar ali a realidade do aluno, a realidade da escola, para que seja um conhecimento que, de fato, faça sentido ali para ele, dentro da realidade dele, né? Bom, eu acho que só para a gente não se estender tanto, eu acho que a gente já pode ir caminhando aí. Falta, né, que era falar da plataforma, discutir um pouco essa diferença das grandes áreas de educação e ensino e as implicações disso nas produções científicas e dialogar essa questão das pesquisas e das realidades escolares. Se alguém mais tiver alguma fala, Marcílio, algum outro participante que queira aí, para a gente já ir finalizando, né, fazer um intervalo entre a próxima palestra, que começa às 2h15, às 3h15. O Marcílio é de uma realidade aqui muito próxima da nossa também, né, de interior de São Paulo, mas sabemos que tem aí pessoas de outras regiões também, se quiserem trazer um pouquinho da vivência de vocês também, é sempre muito enriquecedor aqui para a gente. Podem, se não quiserem abrir o microfone também, quiserem mandar ali por mensagem. Como vocês se sentirem mais confortáveis. E Max também, se quiser falar mais alguma coisa, eu já fui caminhando aqui pro final por conta do nosso horário aqui.
Só A gente podia já encerrar para poder fazer uma pausinha, né? Que 3h15 um outro esclarecimento, a gente sempre busca aí dar um intervalinho entre uma palestra e outra. Dá para a gente se organizar também, né? Para vocês beberem uma água, alguma coisa. Não, tranquilo, eu estou ouvindo e apreciando, né? Que vocês estão dizendo, e concordo plenamente aí com a fala de vocês. Se tiver algum colega, né, tem o mestrando da PUC, que fez um comentário, né, a gente pode falar também, mas eu estou deixando mais espaço e concordo com vocês, muito bonita a discussão, né, e é isso mesmo, né, a gente tem que trabalhar os vários aspectos da formação acadêmica, a produção, a discussão trazida aí pelo Maxwell, né, a respeito da produção acadêmica. Gostei da discussão que você teve com o seu professor, né, que frisa o aspecto da produção em língua estrangeira. É claro, né, tem que ter, né, para quem fala, né, isso é inevitável. Mas o que ele comentou sobre você buscar em bases internacionais artigos sobre uma determinada área para fazer uma análise de uma linha de pesquisa. É muito pouco, né? O pessoal procura mais nas bases da CAPES, da CNPq, né? E ali eles fazem uma análise sobre uma determinada linha de pesquisa e quantas vezes ela é citada e quantas vezes ela se desdobra, né? Às vezes eu vou falar, por exemplo, da etnomatemática. Então, a etnomatemática, não sei se alguém já ouviu falar, né? Ela trabalha a matemática de grupos culturalmente identificados. Então, por exemplo, a gente tem, assim, a grosso modo, né, a matemática dos sem-terras, a matemática de grupos como os marceneiros, né, esse conhecimento que a pessoa desenvolve na prática, como ele pode ser utilizado na educação matemática, né? Então, ele é um exemplo. Então, o pessoal realmente eles buscam, em bases da CAPES, da CNPq, dificilmente você vê publicação em análises internacionais. Eu já vi alguns, mas isso já são professores de livre docente, que já fazem um trabalho mais avançado. Então, eu concordo com essa discussão, achei muito interessante. E eu acho que isso traz um crescimento. Aliás, eu acho, até indico para todos aqui, não sei se todos estão fazendo alguma pós-graduação, mas para quem não esteja, faça. Né? É muito bom e continue, porque nós precisamos de pesquisadores que trabalhem, independente da sua área ou linha de especialização, mas que trabalhem em questões significativas que possam ser importantes na formação, na educação. A educação precisa disso. Né? Sim. É o meu ponto de vista. Agora eu vou deixar o pessoal um pouquinho falar, porque o pessoal está falando até agora, né? E eu acho que essa questão também da gente conseguir cada vez mais professores trabalhando nessa área de pesquisa é ainda mais importante justamente para a formação humana, né, que você já havia falado. Eu acho que é extremamente importante a gente ter essas vivências e essas particularidades para a gente conseguir ter essa formação mais humanizada e não mecanizada, né, algo que a gente consiga ali simplesmente reproduzir. Né? A gente tem que ter essa perspectiva ali, esse cuidado individual, mas coletivo, digamos assim, né? Claro, né? E eu agradeço novamente sua fala também, é sempre muito bom ouvi-los aqui. Estamos aqui simplesmente numa conversa informal, que traz mais benefício do que se fosse formal, né? Sim. Bom, agradeço novamente. Então, acho que eu vou encerrando aqui para a gente já abrir, então, a fala
do Maxwell na palestra dele. Então, só retomando, nós vamos encerrar essa aqui. Vocês entrando lá na área do participante conseguem ter acesso à segunda palestra, que nós já vamos iniciar aí daqui uns minutinhos, tá bom? Então, dá um tempinho aí para vocês tomarem uma água e aí a gente já volta. E agradeço novamente e desejo aí um ótimo congresso para todos nós. Obrigado a todos, um ótimo congresso para todo mundo. Para quem for participar da palestra dos jogos, até já.